Olá, queridos, boa tarde, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. Somos felizes porque nós estamos debaixo da graça. O Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu nos tirar do lamaçal do pecado. O Senhor nos amou primeiro e nós somos gratos ao Senhor. E hoje, como forma de gratidão, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 100. Salmos de ações de graças. Vamos render graças ao Senhor. Também não porque Ele nos deu ou pode nos dar alguma coisa, mas também porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. E é dele que vem o nosso socorro. Então é esse Deus poderoso e fiel que nós devemos render graças. Nós devemos partilhar com Ele as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos medos. Mas também nós devemos compartilhar com esse Deus poderoso e fiel as nossas alegrias, as vitórias que o próprio Deus nos dá. Pois o levantar, o deitar, o caminhar, o correr, a força vem do Senhor. E louvado seja o nome dele por isso. Então o Salmo de número 100 diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. O verso 2 vai dizer: sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. O verso 4 diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações, ou de gerações em gerações. Amém, queridos? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos, nós estamos diante da tua palavra, diante do Senhor, porque nós cremos que a tua presença é real neste lugar. Antes de nós chegarmos, o Senhor já estava aqui, nós cremos. Por isso nós queremos render graças a ti, nós queremos cantar louvores ao Senhor. Nós queremos derramar os nossos corações, colocar diante do Senhor as nossas angústias, aflições, tristezas. Mas também nós queremos colocar diante do Senhor nessa tarde as nossas alegrias, as nossas vitórias, as nossas famílias, as nossas casas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber os nossos louvores como aroma agradáveis às suas narinas. Esteja conosco nessa tarde. Nós viemos aqui não receber a bênção do Senhor, mas nós viemos cultuar ao Senhor, que é poderoso e fiel para todos sempre, de geração em geração. Por isso nós te agradecemos no nome do teu Filho amado, que é eterno, Jesus. Amém. Queridos, que alegria esses salmos de ação de graça. Aclame ao Senhor todos os habitantes. Está falando de mim e de você. A natureza também, queridos, a natureza também, ela louva ao Senhor. Os pássaros, ao cantar pela manhã, eles louvam ao Senhor. E aí ele vai dizer no 4, entrem por suas portas com ações de graça, e em seu pátio com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome. E no 5 ele vai dizer assim: pois o Senhor é bom, o seu nome dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Você está feliz, queridos? Diga para o irmão que está do teu lado, diz assim: que bom que você veio adorar o Senhor. E eu convido a igreja a ficar de pé para juntos nós cultuarmos, juntos nós cantarmos louvores a esse Deus poderoso e fiel, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade dura de geração em geração. Louvemos ao Senhor com alegria, queridos.
por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Aleluia, amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó
do Senhor, queridos. Aleluia. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor, porque Ele é bom, a sua fidelidade dura de geração em geração. Queridos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É interessante que a Bíblia ela é perfeita. Ela diz que não é aquele que esteve, mas aquele que estão ou está. E dá aquela ideia de continuidade, de constância. Nenhuma condenação há. Coloque isso no teu coração, querido irmão, querida irmã. Nenhuma condenação há para aqueles que estão ou está com Cristo Jesus. Porque o preço foi pago, queridos, na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado. O seu sangue foi derramado sobre a minha e a tua vida quando nós aceitamos caminhar com Cristo. Quando nós abandonamos o pecado. Quando Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Quando Ele nos tirou das garras das trevas, das garras de Satanás. Quando Ele nos achou quando nós estávamos perdidos. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há, queridos. Estamos com Cristo Jesus. Cantemos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder
pois Cristo na cruz tudo já venceu. Em saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. E é certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Aplauda, Senhor. Nós iremos cantar mais uma canção. Nós iremos cantar mais uma canção, queridos. Uma canção profunda, assim como essa que nós acabamos de cantar. Todo esse mês nós estamos falando em Apocalipse, da escatologia. Nós sabemos que Cristo virá buscar sua igreja, eu e você. Nós sabemos que Ele prometeu que virá, assim como os profetas diziam que viria um Salvador, e de fato veio. Mas também foi dito que Jesus voltaria. Ele não está voltando, queridos, mas Ele vai voltar para buscar sua igreja. Por isso não percamos a visão da eternidade. Nós não estamos mais caminhando como folha solta ao vento, sem rumo, sem direção, sem foco. Nós estamos marchando rumo a Jerusalém, ou uma nova Jerusalém, onde habita a justiça, queridos. A eternidade junto ao Pai. A eternidade junto com Jesus. Louvemos. Além do rio azul. Você pode cantar comigo, queridos? As ruas são de ouro e de cristais. Como que é lá? Ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor. Face do meu mestre querido.
nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Queridos, nesse mesmo espírito de louvor, de adoração, convido a você nessa hora. Toma teu dízimo, toma tua oferta. Nós iremos dizimar e ofertar na casa do tesouro, não com tristeza, mas com alegria. Convido aos irmãos, quem puder abrir sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 12, 41 a 44. Livro de Marcos, capítulo 12, 41 a 44. Uma passagem bastante conhecida por nós. Ela vai dizer assim: 41 diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. 44 vai dizer: todos deram o que lhes sobravam, mas aquela viúva, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Queridos, o grande ensinamento aqui que Jesus está dizendo para os seus discípulos e também para mim e para você é nada mais, nada menos do que sobre o coração daquela mulher. Todos os ricos deram aquilo que sobravam, aquilo que lhes sobravam. Aquela viúva ela deu tudo o que tinha. Jesus está falando do coração daquela viúva pobre. Da mesma forma, ele olha até hoje, queridos, e ele não mudou, ele continua o mesmo. Da mesma forma, Jesus, ele olha o teu coração e o meu coração. E a pergunta que eu lhes faço, como faço para mim também, é: como está o nosso coração em relação a dizimar e a ofertar? A gente dá aquilo que sobra ou a gente dá aquilo que nós temos de mais precioso? Nós doamos apenas aquilo que não vai nos fazer falta? Ou nós doamos o nosso tempo, ou nós damos o nosso coração, ou nós entregamos tudo que temos ao Senhor? Porque quando vai para o Novo Testamento, Jesus, ele quer tudo. A nossa vida, o nosso coração.
Ele quer que nós estejamos engajados na sua obra, alcançando assim os perdidos, pregando o evangelho de salvação, assim como um dia alguém dedicou a sua vida, o seu tempo, para o reino de Deus, pregando o evangelho de salvação. E eu continuo a dizer, Jesus está preocupado não com o valor que você tem, mas Ele está preocupado com o teu e o meu coração. Pois eu convido a você a ficar de pé com essa reflexão. Onde está o nosso coração? E com esse espírito de louvor e adoração, eu convido a você a dizimar e ofertar na casa do tesouro, na casa de Deus, para o mantimento da sua casa. Ficamos de pé. Vamos dizimar e ofertar na casa de Deus. Essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Já as crianças já aqui, eu chamo também aqui à frente, por favor. As nossas crianças, por favor, aqui à frente. Nós iremos orar primeiro pelas ofertas e em seguida nós iremos orar pelas nossas crianças. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os dízimos, as ofertas, Deus, para que o Senhor continue a ministrar nos corações as pessoas que irão manusear, as pessoas que estão na parte financeira, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a ministrar em seus corações. E assim, Deus, o Senhor faz assim multiplicar a verba que entra, Senhor. Também nós colocamos os desempregados, que o Senhor continue a abrir portas de emprego. A vida lá fora não está fácil, mas o Senhor é um Deus que provê todas as coisas. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não temos força de levantar, nem de deitar, nem disposição para sair, para trabalharmos, mas tudo vem do Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti, rendemos graças ao Senhor. Tudo isso nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado que é fiel, Jesus. Amém. Também nós colocamos diante do Senhor as nossas crianças, Deus. O Senhor continue a ministrar em seus corações.
Faz a obra de salvação em cada coração, para que assim eles venham crescer não somente em estatura, mas também em conhecimento da tua palavra, que assim eles venham herdar o reino dos céus, e assim eles venham pregar, que assim eles venham incansavelmente, né, pregar o teu evangelho de salvação para as futuras gerações. Usa o Senhor em nome de Jesus. Coloque também os professores, seus familiares, suas casas, suas escolas, seus professores, em nome de Jesus, que o Senhor continue a ministrar em todas essas áreas, em todos esses corações. E assim nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Chamamos aqui à frente o nosso pastor Júnior, irá ministrar a palavra do Senhor nessa tarde para os nossos corações. E assim, convido a você também a estender sua mão para orarmos juntos. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, teu servo, nós colocamos diante do Senhor esse homem que o Senhor conhece bem, esse homem o qual o Senhor o chamou, o Senhor o capacitou, continua ainda capacitando. Nós colocamos a sua casa, seu casamento, sua família, em nome de Jesus, para que o Senhor continue a cuidar, o Senhor continue a fortalecê-lo, no nome de Jesus, e que nessa tarde e para essa noite, ele continue sendo canal de bênção, que ele continue falando da parte do Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja dito para a tua igreja. Assim nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Alô. Boa tarde, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos continuando aí na questão da comunhão da mesa. Nós falamos no Evangelho algumas coisas sobre a mesa, né? E depois nós partimos para as igrejas no Apocalipse, para a gente ver algumas características, ou talvez a principal, de cada igreja que nós iremos falar. Nós não iremos falar das 7, iremos falar só de umas 4, mais ou menos. Mas ver a característica principal de cada uma no sentido de trazer para a nossa vida, né? Não só como igreja local, tá? Mas como a gente, pessoa crente, como pessoa convertida ao Evangelho. Eu quero lembrar e quero dar ênfase que todos os apóstolos, eles mostram a importância das igrejas locais, certo? Você vê Paulo escrevendo aos Filipenses, aos Colossenses, à igreja de Éfeso, certo? Aí você vê aqui João falando sobre essas 7 igrejas, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, Laodiceia, Filadélfia. Isso aqui eram igrejas locais, tá? Então você vê a importância disso. Lembrando que os evangelhos não são cartas. Os evangelhos não são vistos como doutrina, certo? São vistos como proclamação do reino, sobre ensinamentos, dentro de um princípio que você vai extrair do texto. As cartas já são doutrinas. Por que isso? Porque foi necessário as igrejas, ou os irmãos que iriam se convertendo, serem doutrinados, serem ensinados. Então o peso do evangelho é um, o peso das cartas é outro. A gente pode dizer nessa forma. O evangelho, você vê os milagres de Cristo, você vê Cristo fazendo aqui na terra, curando enfermos, ressuscitando o morto, proclamando o evangelho do reino de Deus, né? Trazendo uma nova concepção do que realmente é o evangelho de Deus, quem é Deus. Quando vai para a carta, os apóstolos estão ensinando, estão doutrinando as igrejas locais. Tá bom, queridos? Então nós vamos ler lá em Esmirna. Nós vamos ler lá em Esmirna, lá no Apocalipse, o capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, ele diz assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então nós estamos aqui, né, lendo esse texto do Apocalipse. Nós estamos aqui aprendendo com João e a igreja de Esmirna, né? Ou seja, como nós podemos ser fiel até a morte em um mundo de relativismo. Tudo é relativo, né? Ou seja, para as pessoas, aquilo que é absoluto, ou seja, Deus, ou os seus ensinamentos, é relativo. Então, como é que a gente pode ser fiel até a morte num ambiente, num contexto desse relativismo? Fica a pergunta para os nossos corações, para que a gente venha estar refletindo para nossas vidas. E aqui o sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Aquele que realmente é fiel ao Evangelho, não a uma igreja local simplesmente, não a um pastor simplesmente, mas a Deus. Quando o cara ele é fiel a Deus, consequentemente, se ele congrega numa igreja local, ele também serve naquela igreja local. Não tem para onde correr. Se eu sou fiel a Deus, não existe isso. Ah, meu Deus é Jesus, meu pastor é Jesus. Se você é fiel a Deus, o próprio Deus vai nos direcionar, vai direcionar cada um de nós a sermos fiéis no sentido de servir aquela igreja local, né? Não simplesmente por conveniência ou religiosidade. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada e enfrentava a própria morte. Mas foi uma igreja que permaneceu fiel até o fim. A palavra Esmirna significa que vem de uma mirra ou de uma erva amarga, né? A palavra Esmirna vem de mirra, uma erva amarga. Até o nome é amargoso, né? Até o nome é boldo. Ninguém gosta de chá de boldo, né? Porque é amarga, né? E mais um homem, o relativismo, né? O mundo que vê dessa forma, ele só oferece o doce pra gente. O doce entre aspas, né? O doce que é doce, mas que depois se torna azedo. Ou fel, ou amargoso. Certo? Ninguém quer comer a erva amarga. Todo mundo quer as coisas doces, né? Só que quando você vai para Jesus, Jesus não comeu simplesmente a coisa doce. O sofrimento da cruz nos mostra isso. Então essa igreja estava justamente sendo usada por Deus para nos ensinar. Ela é situada numa cidade muito rica, né? Perto de Éfeso, perto da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, da Ásia Menor também. E ela era considerada o ornamento da coroa e a flor da Ásia, porque era uma cidade belíssima, até mais do que a cidade de Éfeso. Era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia. Era o centro de concentração dos judeus, que era contra a igreja. Esse lugar aqui, Esmirna, era o centro de concentração dos judeus contra a igreja. Nós sabemos que a igreja começou em Cristo, né? Sabemos que Atos dos Apóstolos nos mostra sobre a história da igreja aí. Então a gente precisa entender tudo isso, para que a gente possa entender alguns princípios ou doutrinas, né? Que o apóstolo João está nos ensinando aqui, numa visão escatológica, uma visão de final dos tempos. Ou seja, daquela época, Deus já estava revelando para João a visão escatológica, a visão do final dos tempos. Nós já estamos vivendo hoje e a mesma palavra continua sendo pregada e deve ser vivida numa visão escatológica.
uma visão no final dos tempos, porque a volta de Jesus, Jesus não está voltando, Jesus vai voltar, ele não está em viagem, né? Ele vai voltar. Tem esse negócio, que Jesus está voltando não, ele vai voltar, na hora certa, no dia certo, que ninguém sabe. Então, nessa visão escatológica, a gente tem que entender que precisamos estar todos os dias com o nosso coração preparado, o nosso coração pronto para esperar aquele que vai voltar, Jesus Cristo, o Cristo Todo-Poderoso e glorificado. Então a gente precisa acordar, amados, uma realidade bíblica, não uma realidade de um contexto do mundo. A gente vive um momento de um contexto do mundo político, econômico, religioso, mas a gente precisa viver um contexto bíblico, ou seja, o nosso coração precisa estar preparado sempre. Não é amanhã, não, amanhã eu vou à igreja, amanhã eu entrego meu coração a Cristo, amanhã eu decido servir a Cristo. O Apocalipse, inclusive, nos diz isso, não é o amanhã, é o hoje. Porque o amanhã nós não sabemos, não é verdade? E Jesus todo dia está mostrando isso para a gente, está mostrando isso para o mundo. O mundo é que não quer ver. Jesus ressuscitou e venceu, né? No verso 8, Jesus se apresenta à igreja. Ao anjo da igreja em Esmina escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresenta assim para a igreja em Esmina porque era uma cidade que cultuava o imperador. Não existia figura mais elevada que o imperador de Roma. Jesus então se apresenta para aquela igreja como o primeiro e o último, aquele em que tudo começa, que tudo termina, onde tudo tem sentido. Ele é o centro de tudo. Ele esteve morto e viveu, né? Ele disse isso para a igreja. Por que ele disse isso para a igreja? Porque essa igreja, essa cidade, ela também foi destruída e depois renasceu. E por que ele diz também que ele esteve morto e viveu? Porque muitas pessoas morreram por causa do Evangelho. E essa igreja aqui não está vivendo um tempo de facilidade. Esse tempo que nós temos aqui, ainda, essa liberdade religiosa, aonde a gente ainda tem os nossos bens, aonde a gente ainda pode fazer uma faculdade, certo? Eles não. Eles, se declarassem cristãos, os bens deles poderiam ser até confiscados. Se eles se declarassem cristãos, eles poderiam até perder o emprego deles, podia ser emprego público ou emprego privado, não importa. Eles poderiam até nem mais fazer uma faculdade. Hoje nós ainda podemos testemunhar no nosso emprego, testemunhar na faculdade que nós fazemos. Nós ainda temos a liberdade de nos declarar cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, e ainda e por enquanto, não nos acontecer nada. Mas essa igreja aqui, Esmina, não. Eles estavam, inclusive, dispostos. E Jesus está se apresentando se apresentando para eles como: eu sou aquele que ressuscitou. Eu sou aquele que venceu a morte. Eu sou aquele que triunfou. Ele está aqui trazendo ânimo para aquela igreja. Ele está trazendo aqui encorajamento para aquela igreja. E nós devemos crer que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus venceu a morte. E se for o caso, a gente não vai passar pelo sofrimento no sentido de morte sozinho. Eu ouvi um testemunho de um homem que estava vivendo no Egito. Ele tinha, eu não me lembro se foi 85 anos, se foi 95 anos que ele faleceu, que ele morreu.
Mas 20 anos desses anos que ele viveu, né, ele viveu preso. Quando o filho dele nasceu, ele já estava preso. Sabe por quê? Porque ele confessou a Cristo como único e suficiente Senhor, Salvador da sua vida. E aí, ele foi e passou esse tempo todinho preso. Depois de 20 e poucos anos, foi que ele conheceu o filho dele. O filho dele foi na prisão, conheceu o pai. E eles tinham tanta dificuldade financeira, que para o filho ir visitar o pai, ele teve que vestir as roupas da mãe, porque eles não tinham dinheiro para comprar uma roupa para ele. E aí ele teve que vestir a roupa da mãe para poder visitar o pai na prisão. E desses 20 anos que ele passou preso, 6 meses, cavaram um buraco de mais ou menos 1 metro e 1 metro de fundura, mais ou menos, e colocaram ele de joelho, nessa posição de joelho, durante 6 meses. E por causa disso, ele passou 6 meses assim, ele perdeu os movimentos das pernas. Não voltou mais a andar de jeito nenhum. E quando o filho dele foi ter o encontro com ele lá na prisão, disse que o filho dele chegou para ele e disse assim: papai, negocia com Jesus. O senhor nega, e depois o senhor vai ser livre, vai ser liberto. E aí, depois o senhor volta para os caminhos do Senhor. O filho falando para o pai na prisão. Aí o pai disse: não, eu não vou fazer isso. E não fez. Foi solto, né? Foi solto. Depois ele teve contato com uma equipe fora lá do local onde ele foi preso. E aí ele foi conhecer essa equipe de cristãos, de pessoas que serviu a Deus. E essa equipe depois, quando voltou lá, ele já tinha morrido. E aí eles foram saber qual tinha sido a história dele. E às vezes nós somos tão irresponsáveis em relação ao cristianismo que a gente vive. Tudo é mais importante na nossa vida do que o próprio Deus. A gente diz que ama a Deus, mas, queridos, na realidade, a igreja não quer ouvir isso, mas ela tem que ouvir. Igreja de coach não, nunca vai falar isso, mas aqui nós vamos falar. Na realidade, a gente diz que ama a Deus, mas nós não amamos. Tudo é mais importante. Tudo é o primeiro lugar na nossa vida. E Jesus está se apresentando para essa igreja aqui para justamente dar ânimo para essa igreja. Estava em sofrimento. Que estava passando por um momento muito difícil. Os irmãos estavam... Isso era uma igreja local. E eles não negaram a fé. E eles não adoraram o imperador. Jesus está se apresentando para eles. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que esteve morto e tornou a viver. E a gente precisa ter esperança nisso, precisa crer nisso, para que a nossa vida espiritual venha a ter ânimo e a gente não desfaleça da fé. Sabe uma coisa que está acontecendo que a igreja não consegue perceber porque é insensível a Deus, mas que já está acontecendo e as pessoas acham que não? É a falta de fé, inclusive no meio da igreja. Jesus disse que, por acaso, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. E esse relativismo, como eu falei no início, é normal. Não, isso é relativo, isso não tem nada a ver. Ou seja, as pessoas querem dizer aquilo que é absoluto e não que é relativo. A palavra de Deus não é relativa, a palavra de Deus é absoluta. O próprio Deus, ele é absoluto. Jesus está animando essa igreja. Com certeza, talvez não. Com certeza nós não temos noção do que é isso aqui. Nós não temos. Nós aqui que estamos aqui no Brasil, nós não temos noção do que é isso aqui. Ó. Nós não temos. Por isso que nós banalizamos a palavra de Deus. Por isso que nós banalizamos o pecado. É porque nós não temos noção do que é ser perseguido. Nós não temos noção do que é ter nossas coisas confiscadas por causa do Evangelho. Mas Jesus está encorajando essa igreja. Se Jesus está encorajando essa igreja nesse período, nesse contexto difícil,
quanto mais a gente que pode ser mais encorajado todos os dias, no sentido de que a gente não tem essa perseguição, a gente não tem essa dificuldade que essa igreja estava tendo. Vocês lembram que a gente falou sobre a igreja em Éfeso, sobre eles perder o primeiro amor? Eles perderam o primeiro amor. A presença de Deus estava deixando de existir no meio daquela igreja. Eles não estavam mais fazendo as coisas porque amavam a Deus, eles estavam fazendo porque eram religiosos, só isso. Era bom em doutrina, eram bons em obras, mas não amavam a Deus. Não faziam com dedicação. Olha, Davi, quando ele foi chamado por Deus para ser rei, ele não foi chamado por Deus simplesmente para ser rei. Ele tinha um entendimento que ele foi chamado por Deus para adorar a Deus. Porque ser rei por ser rei e nada é a mesma coisa. Essa semana eu estava vendo um testemunho daquele jogador Jorginho, se eu não me engano é Jorginho, que jogou a Copa de 1994, parece. Ele estava falando, meu amigo, aquela bola que eu ganhei, aquele troféu que eu ganhei mundial, não vale nada. Isso ele falando. Nada. O maior troféu que eu ganhei foi Cristo entrar em minha vida e meu coração e eu servir a Ele. Copa de 1994 não vale nada diante do que Jesus é para mim. E é assim que a gente tem que ver a vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, fez muita besteira. Mas a diferença é que ele queria que Deus fosse exaltado, queria que Deus fosse glorificado. A única vez que ele vacilou no sentido de uma questão imoral, Deus falou para ele, o profeta Natan falou para ele, pois é, tu envergonhou o nome de Deus por causa dessa tua atitude. E por causa da tua atitude, tu fez em oculto, mas eu vou trazer nas luzes o que vai acontecer sobre a tua casa. Mas ainda assim, Davi não deixou de adorar a Deus, e ele sofreu todas as consequências do seu pecado. Jesus está se apresentando a esta igreja. Eu sou aquele que morreu, mas que agora vive. Eu venci a morte. Amém, queridos? Isso deve ser algo real em nossa vida. Nada pode ocupar o lugar de Cristo em nossa vida. A gente tem que lutar contra as coisas que são apresentadas para o nosso coração. A gente tem que lutar contra nós mesmos para que a gente não venha querer ser o nosso Deus. Porque a gente acha que só o dinheiro, que só o poder, que só a fama. Não, nós, se não tivermos cuidado, nós vamos querer ser o nosso próprio Deus. E isso não é aceito de forma alguma diante de Deus. E a gente tem que ter cuidado com o nosso próprio coração. Nada é acima de Deus. O sentido da nossa vida é Cristo. E a gente tem que ter essa convicção. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte para que nós viéssemos ter também vida eterna. E aqui a gente também aprende que o Evangelho traz muitas tribulações. Do verso 9, né? Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sendo antes sinagoga de Satanás. A ideia de tribulação é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. Ele está falando que a situação, as circunstâncias que aquela igreja estava vivendo, a igreja estava sendo totalmente espremida por um rolo compressor. Tem um testemunho também nas nações perseguidas, em um determinado país, que teve uma família que passou 10 anos escondido por causa do Evangelho. E aí, o que eles faziam? Durante a noite, eles iam nas plantações, pegavam as plantações lá, eles pegavam, confiscavam e corriam para o local onde eles estavam escondidos. Conseguiram ficar 10 anos escondidos por causa do Evangelho, para não ser preso, não ser morto.
Mas quando essa família foi pega, sabe o que fizeram? Pegaram o pai, a mãe e os 2 filhos. Primeiramente, eles botaram os 2 filhos e passaram por cima das 2 crianças com um rolo compressor. Para que o pai e a mãe viessem negar, eles disseram: nós vamos passar por cima primeiramente dos teus filhos. Se tu não negar, eles vão morrer. E botaram as 2 crianças deitadas e passaram por cima daquelas crianças com um rolo compressor. O pai e a mãe vendo. Não negaram. Morreram os 4. Então o evangelho ele pode trazer muitas tribulações para a gente. Mas nós não queremos ter, né? Nós só simplesmente queremos crer em Jesus e acabou. Só que a gente não tem que crer em Jesus simplesmente só para a salvação. Quando vier a dificuldade, a gente tem que continuar crendo em Jesus. Quantas coisas nos são oferecidas para a gente negar a nossa fé? Muitas coisas. Às vezes nas coisas mínimas. Né? As coisas mínimas. Que aí essas coisas mínimas vão se tornando natural e vai cauterizando a nossa mente. E esse pecado vai ficando como costume para a gente. Porque nós buscamos os nossos próprios interesses. E a gente tem que ter cuidado com isso e achar, não vou viver nenhuma tribulação. Ah, que sofrimento é esse que eu estou vivendo? Gente, a gente tem que contemplar a eternidade. É fácil? Não é. Isso é uma obra do Espírito. A gente contemplar a eternidade. Mas se vier, a gente tem que pedir para Deus ter um coração preparado para resistir tais problemas, tais situações. E a cada dia que passa, as coisas estão se cumprindo. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Não é assim que a Bíblia diz? Ou seja, a cada dia que passa, outro sinal escatológico. Um dos sinais escatológicos é a falta de fé. É a falta de fé. É um sinal escatológico. É sinal do final dos tempos. Um outro sinal escatológico é o aumento do pecado no mundo. Jesus falou que por se multiplicar o pecado na humanidade, né, o amor de muitos iria esfriar. Isso é um outro sinal escatológico. E a igreja de Esmirna estava aqui resistente a tudo isso. Os irmãos que congregavam naquela igreja local, eles estavam dizendo, vamos vir tribulação, nós estamos num contexto de dificuldade, de problema. Estamos sendo oprimidos. É como se estivesse passando sobre nós um rolo compressor, mas nós não vamos abandonar a nossa fé em Cristo Jesus. E Jesus está nos ensinando sobre isso. E nós ainda, graças a Deus, podemos dizer assim, graças a Deus, não é errado dizer, pelo contrário, a gente deve agradecer a Deus por nós não termos essa perseguição, não termos essa dificuldade. Mas muitos dos nossos irmãos, em alguns lugares hoje, assim como a igreja de Esmirna, eles passam. Atualmente, muitos dos nossos irmãos. E esse evangelho que a gente às vezes escuta nas redes sociais aí, não é o evangelho de Cristo, gente. Esse evangelho de facilidade, esse evangelho de doçura, não tem nada a ver com Cristo. Pelo contrário, Jesus disse assim, eu sofri demais por causa do mundo. Eu morri no lugar do homem. Então essa doçura, né? Uns pregadores coaches que tem aí, que só fala doçura, né? Até a forma dele falar parece docinho, bonzinho, papai, que tudo é maravilhoso. Aquilo é mentira. É mentira. Nós estamos muito ligados a justamente de não ser realista com as pessoas, não falar a verdade com as pessoas, porque as pessoas vão se magoar com a gente. Que as pessoas vão se chatear com a gente, porque as pessoas vão se afastar da gente. Agora, infelizmente, vão se afastar, o que a gente vai fazer? A gente não pode negar a nossa fé. As dificuldades vão vir. Se for o caso, ficar sem amigo, vamos ficar sem amigo. Jesus ficou só. Os discípulos sofreram só. Só entre eles, aí um encorajando o outro. Mas cadê os amigos deles? Sumiu todo mundo. Cadê os amigos dos irmãos aqui que estavam em Esmirna? Cadê aqueles que se diziam que louvavam a Deus, que adoravam a Deus? Sumiu, pelo contrário. Era inclusive usado para justamente trazer perseguição aos nossos irmãos lá em Esmirna. Então a gente precisa acordar para a realidade
do que é o Evangelho. Os nossos problemas são fortes e grandes, às vezes são. Mas quando a gente olha para a eternidade, tudo se torna mais fácil. Em qual sentido? Deus vai trazer convicção ao nosso coração para a gente continuar. Essa semana agora faleceu um irmão, ele foi minha ovelha lá na Vila Luizão, né? Quando me ligaram dizendo que ele estava com problema, e aí depois de 10 minutos me ligaram de novo, já tinha falecido. Ou seja, a gente nem espera. O cara estava assim, em casa, foi comer uma carne salgada, aí tinha problema de pressão, um problema de coração grande também, não estava tomando os remédios. Aí foi comer uma carne salgada, comeu a carne salgada, foi comer a carne salgada, passou mal. Aí levaram ele para o hospital. Foi para o hospital num dia, no outro dia entubaram ele. Pronto, foi 13 dias entubado. Quinta-feira, 4h30 da tarde, ele faleceu. A gente vive o hoje como se não ia acontecer nada, como se a gente fosse passar 50 anos, 100 anos nessa terra. Quem sabe? Nem você, nem eu não sabe. Só quem sabe é Deus. Por isso que nós precisamos continuar crendo no Evangelho, crendo em Jesus. E os nossos irmãos aqui, eles não estavam preocupados se amanhã eles iam estar vivos ou estavam mortos. Ou seja, eles estavam preocupados em guardar a fé. Se eles estão vivos ou não, quem ia determinar é Deus. E muitos dos nossos irmãos, naquela época, 2.000 irmãos foram mortos, jogados de um monte lá que tinha, por causa do Evangelho. Isso é sinal de tristeza e desânimo? Não, pelo contrário, é sinal que Deus está conosco, nos fortalecendo, nos encorajando. Está animando o nosso coração. Não é pobreza, não é tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a doença, nada pode nos separar do amor de Deus. E os nossos irmãos aqui em Esmirna estão declarando isso para a gente. João está escrevendo justamente para ficar registrado e a gente ter também uma palavra de encorajamento, de ânimo. Precisamos testemunhar do Evangelho não porque simplesmente somos salvos. Nós precisamos testemunhar do Evangelho porque nós amamos a Deus. Porque Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Porque o sentido da nossa vida é o próprio Deus. Não porque simplesmente eu fui salvo. Não. É porque nós queremos manifestar Deus para as nações, manifestar Deus para as pessoas. Por quê? Porque nós amamos a Deus. E porque Deus, ele é o primeiro lugar na nossa vida. E o sofrimento não é o problema real do homem. A gente pensa que o sofrimento é o problema real do homem. Não é. O problema real do homem é o pecado. O problema real do homem é não estar na presença de Deus. O problema real do homem é não ter relacionamento com Deus. O problema real do homem é ele não ter acesso ao trono da graça. Esse é o problema real do homem. Não é e não são os sofrimentos. Porque um dia tudo isso vai passar. Quando? Nós não sabemos. Mas a questão é, eu não tenho que estar me preocupando quando vai ser. Mas eu tenho que estar caminhando todos os dias para que meu coração esteja vigilante. Não sendo perfeito. Nem ser, agora eu estou sendo bonzinho. Não. Vigilante no sentido de crer em Cristo Jesus como o único suficiente Senhor de nossa vida. É difícil a gente entender o amor de Deus em meio à perseguição, não é difícil? Mas muitos irmãos nossos fizeram isso e muitos irmãos nossos hoje estão fazendo isso. Eles estão vivendo o amor de Deus em meio à perseguição. Esse irmão que morreu nesse lugar, nessa nação, que passou 6 meses de joelho dentro de um buraco, sem ter acesso a nada. As fezes dele, ele fazia, só eram tiradas quando o negócio já estava mesmo insuportável mesmo. Mas até as fezes deles, a urina dele ficava dentro daquele buraco. Quando já estava insuportável, ou seja, nem quando ele já estava sentindo ruim, é quando os de fora já estavam sentindo ruim, eles iam lá e limpavam o buraco. Nós não temos noção do que é isso, gente.
E às vezes a gente se acha no direito. Vamos supor, não vou para o culto hoje porque eu tenho um compromisso. Não vou para a célula porque eu tenho um compromisso. Gente, Deus vê isso como imprudência. Como não amar Ele realmente acima de todas as coisas. Ele vê isso como um desrespeito a Ele mesmo. A gente acha que não, mas vê. A Bíblia diz isso. Você olha para uma pessoa dessa, não, eu estou com problema hoje, eu não vou para o culto porque eu estou sem carro. Isso é um desrespeito a Deus. Eu não vou para o culto porque eu tenho um compromisso importante. Isso é um desrespeito a Deus. Você e eu, ou muitas igrejas que não têm noção disso, acham que Deus está aceitando a tua e a minha desculpa. Não está. Pelo contrário, Deus até se entristece com essa minha postura, com essa minha posição, em dizer assim, meu filho, tu não sabe nem o que está acontecendo com o teu irmão nesse momento. E tu acha no direito de não ir para o culto, não me louvar, não estar com os servos que são meus, porque tu tem um compromisso, ou porque tu está sem carro, ou porque tu não tem passagem, enfim. Nós precisamos aprender com a igreja de Esmirna. Ela não negou a sua fé, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. Nós, às vezes, mais reclamamos da vida. Vai para o Socorrão 1, para o Socorrão 2, para você ver o que é ruim, o que é coisa ruim. É todo mundo vivendo debaixo de uma pressão, amigos. É o maquedo, é o segurança, é o porteiro, é o médico, é a enfermeira, é o técnico de enfermeira. Todo mundo vivendo uma pressão doida que não é fácil para eles. Assim como os doentes, assim como o acompanhante dos doentes. E às vezes nós estamos em casa reclamando da vida. Aí você acha que Deus não olha isso? Ele olha tudo, porque Ele vê o nosso coração. É por isso que o nosso coração tem que amar a Deus. Não é a minha missão como pastor, não é falar das nações perseguidas. Isso não é nada. Pelo contrário. Isso não é nada. Deus é que tem que ser o primeiro lugar na minha vida. O primeiro lugar no meu coração é Deus. Eu tenho que adorar Ele. Quando acontece isso na minha vida, a missão como pastor, ou falar das nações perseguidas, se torna diferente. Porque até a missão como pastor, ou falar das nações perseguidas, pode se tornar um Deus para mim. Estão entendendo? Então, assim como Éfeso, a igreja em Éfeso, abandonou o primeiro amor, e Deus estava dizendo, voltem. Deus está encorajando a igreja de Esmirna, Ele não está repreendendo aqui não. Você percebe que a igreja de Esmirna, assim como de Éfeso, ela não foi repreendida. A igreja de Éfeso foi repreendida. A igreja de Esmirna, Deus está encorajando mais e mais. Deus está dizendo, eu conheço o sofrimento de vocês, eu conheço o problema, mas não importa, eu estou com vocês. Então o evangelho pode trazer tribulação, sim. Pode trazer dificuldade, sim. Pode trazer sofrimento, sim. O evangelho também pode trazer pobreza. Né? O evangelho também pode trazer pobreza. A tua pobreza, né? Ou seja, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Mas eles eram ricos, espiritualmente falando. Quando a gente vai para Laodiceia, já é diferente, né? A igreja de Laodiceia que era rica, mas era nua, né? Ou seja, era rica, mas era pobre. Eu não estou dizendo aqui que ele não tem que trabalhar. Pelo contrário, que os irmãos da gente aqui, em Esmirna, eles tinham bens. Mas os bens foram confiscados porque eles começaram a crer em Cristo. Então o evangelho pode trazer problema nessa perspectiva. Nós ainda não vivemos isso. E tinha aqueles que eram pobres no extremo, que não tinham realmente nada. Tinham aqueles que eram pobres porque os bens deles foram tomados. Então o evangelho pode nos trazer essa dificuldade também, pode nos dar uma condição financeira totalmente nada. Como muitos irmãos nossos estão perdendo seus empregos, estão perdendo suas posições sociais, em alguns países que o evangelho não pode ser pregado, e quando você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, você pode perder o dinheiro, a família, as suas propriedades. Estão entendendo? Que Deus está nos falando? Ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ser aquele que realmente é o nosso Deus.
não é o nosso ministério, não é a nossa função, não é o nosso salário, não é o nosso emprego, não é a nossa família, não é o nosso esposo, não é a nossa esposa, não são os nossos filhos, não é ninguém, pelo contrário, Deus é quem tem que ser o primeiro lugar em nossa vida. Claro que tudo isso é bênção, porque foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Quem deu toda aquela riqueza para Adão? Hein? Todo aquele jardim bonitão lá, ó. Vai lá, Adão, agora usufrui, banha de rio, vai lá no mar, toma um banho, come da fruta, vai andar com os pássaros, com os animais, vai andar com o leão, vai olhar os pássaros sentados numa árvore e o pássaro vindo do teu lado assim, pousar no teu ombro. Tudo é riqueza, gente. Quem deu foi Deus. Aí Deus foi lá e deu a família para Adão, deu uma esposa. Tudo foi Deus. É bênção. Mas nada disso pode ser o primeiro lugar. Mas tudo isso é bênção. Olha que Deus eterno e que Deus maravilhoso. Adão tinha a oportunidade de comer o que queria. Não ia roubar nada de ninguém, pelo contrário. Era dele. Por que era dele? Porque Deus criou e deu para ele tomar de conta. E quem viesse viver, ia também usufruir do mesmo jeito. Quem viesse nascer, ia também usufruir do mesmo jeito. Mas nada pode ser. E esses irmãos aqui, os direitos deles não foram respeitados por causa do Evangelho. O que a gente faz hoje? Inclusive na questão da política. Não, é o meu direito que está reivindicando. Meu direito que é isso. Meu direito que é aquilo. É meu direito que é isso aqui. É meu direito que é assim. Não é assim que nós somos? Nós somos cheios de direitos. Nós somos cheios de direitos. Mas a gente tem que pedir que Deus nos ajude, que a gente venha ter Ele em primeiro lugar na nossa vida, que a gente não venha desfalecer da fé, queridos. Porque a questão aqui não é simplesmente se eu tenho ou se eu não tenho. A questão é permanecer fiel até a morte. E por causa disso, isso pode nos tornar pobres, mas nós vamos continuar ricos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele diz, da igreja que eu falei ainda agora, né? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a igreja aqui, em Apocalipse 3,17, se achando rica, poderosa, bons carros, dinheiro na poupança, casa boa, confortável. Mas Deus olhava e dizia para ela, tu é miserável, infeliz, pobre, e nu, e cego. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, é por isso que Ele está nos orientando. E é por isso que Ele está nos ensinando. Diante de Deus, a dignidade de uma pessoa não está nas suas posses. Não está. Não está nas suas posses. Diante de Deus, a sua dignidade está no seu relacionamento com Ele. Qual é o lugar que Deus está em nossa vida? Será que hoje nós estamos dizendo que somos crentes, mas se vier uma dificuldade, como é que fica? Ah, quando eu não era crente, as coisas eram mais fáceis para mim. Não é isso que às vezes a gente fala, não é? Não é isso que a gente fala às vezes? Ah, eu sou crente e vivo vivendo esse problema, essa dificuldade. Meu amigo, essa dificuldade vai passar. Vão vir outras, mas vai passar. E um dia não vai ter mais dificuldade nenhuma. Só que nós estamos tão presos a esse mundo, por causa da nossa falta de fé em Deus, que a gente fica nessa luta, essa crise existencial. Faço ou não faço? Ganho dinheiro ou não ganho dinheiro? A questão não está em deixar de ganhar dinheiro ou ganhar dinheiro. A questão está onde está o meu coração. Se Deus é o primeiro lugar na minha vida e eu ganho dinheiro, existem pessoas chamadas por Deus. Paulo fala lá em Coríntios. Que são pessoas chamadas por Deus, que Deus prepara um coração generoso para essas pessoas dar. Sabe por que essas pessoas são empresárias? O próprio Deus fez com que elas viessem ser empresárias para serem generosas, para que elas venham o quê? Dar do dinheiro delas.
Então a questão não está em ter ou não ter apóstolo. A questão é, o meu coração está disposto a crer em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, independente da pobreza, da tribulação? Essa é a pergunta. Beleza? E Yasmina está mostrando que eles fizeram isso. Independente da pobreza, independente da tribulação, o coração deles estava disposto a ser fiéis até a morte, inclusive se fosse o caso. Então a nossa dignidade não está nas nossas posses ou quem nós somos. A nossa dignidade está no nosso relacionamento com Deus, em crermos em Cristo como o único suficiente Senhor de nossa vida. Não pelo aquilo que Ele vai nos dar, mas pelo aquilo que Ele é. Porque nós vamos adorar a Deus no céu por aquilo que Ele é. Então nós temos que adorar a Deus aqui por aquilo que Ele é. Estão entendendo? Essa é a questão. E o Evangelho também pode nos trazer difamação. Conheça tua tribulação, tua pobreza e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Nós podemos ser difamados por causa do Evangelho. Muita gente pode inventar história por causa do Evangelho da nossa vida. Isso é lindo. É difícil, mas é lindo. Sabe por quê? Porque depois Deus traz a solução do problema. Mas nós não queremos. Não, porque eu não aceito. Olha a nossa justiça própria. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Fulano falou de mim, eu vou lá resolver. Não é assim que nós somos? É ou não é? Não aceito, papapá, e bate o pé, espernia, se acha mais justo do que o outro. Só que, por causa do Evangelho, as pessoas podem levantar calúnia contra nós. Nós podemos ser difamados. José viveu isso, não viveu? A mulher de Potifar disse que José tinha tentado abusar sexualmente dela. E ele foi para onde? Na prisão. José se justificou? Não, porque isso, porque aquilo, pelo contrário. A postura de José foi: eu sei no Deus que eu creio. Continuou servindo a Deus, mesmo na prisão, de forma amorosa, íntegra, dedicada. Quem é que vai trabalhar dessa forma numa prisão, gente? Quem é que vai? Ninguém. Daqui a pouco está num local totalmente hostil, difícil, problemático, que qualquer hora pode ter uma rebelião. Mas o cara está lá servindo, ó, porque ele tinha visão de Deus. Ele tinha convicção que era Deus para ele. Então ele fez o melhor dele naquele lugar. O que a Bíblia diz? Que até a prisão se tornou diferente quando José estava lá. Isso é uma obra do Espírito na nossa vida. Isso é crer em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Servir porque está servindo a Deus. É o entendimento de, apesar de um lugar desse, você vai pregar o Evangelho para os presos. Você vai falar que Jesus ama os presos. Você vai servir os presos. Foi isso que José fez. Mas pode vir difamação. As pessoas podem falar da gente. Podem levantar muita acusação que não são verdade, mas podem levantar. E agora? Nós vamos deixar de ser crente por causa disso? Nós vamos espernear por causa disso? Nós vamos ser mais justos que o outro por causa disso? Jesus está dizendo: tenha cuidado, confie em mim. Eu vou trazer a solução para o problema. Então o Evangelho também pode trazer difamação. E aqui no caso, eram os religiosos da época, não era nem Roma. Pelo contrário, esses religiosos, o que eles faziam? Eles provocavam Roma para ir contra os irmãos. Assim como eles provocaram Roma para ir contra Jesus. Não foi? Jesus não foi difamado, inclusive, diante de Roma, não foi? Ah, crucifica esse. Ele está falando isso aí que não é verdade. E ele disse isso, Jesus não disse nada, mas eles estavam difamando Jesus. O que o Pilatos falou? O que tu defende? Tu não diz nada. Tu não sabe que eu tenho um poder para te prender, para te libertar? Aí Jesus falou: nenhuma autoridade é te dada se do céu não vier. Estão me difamando, mas meu justo juiz é Deus. Né? E por que Jesus fez isso? Por causa de mim e de você. Por que ele suportou isso? Por causa de mim e de você. Então nós temos, não sei se eu posso falar obrigação, mas vou usar essa palavra. Nós temos a obrigação
postar, se posicionar dessa forma. Ainda que a gente não queira, pela nossa natureza humana, pela nossa justiça própria, mas a gente tem que chegar a engolir o nosso orgulho e dizer assim: Deus vai solucionar o meu problema. Não tem, às vezes, alguém fala alguma coisa da gente aqui, aí você quer espernear, quer se defender. Aí se você se cala, engolindo seu orgulho, né? Quando é mais na frente, aquela mesma pessoa, ela vai perceber o que realmente é real e verdadeiro. Aí você vai se gloriar por isso? Não. Você vai chegar para aquela pessoa e vai dizer assim: Jesus te ama, irmão. Se ele não te condenou, tampouco eu te condeno. A minha justiça não vai me levar não vai me levar a lugar nenhum, nem também vai te levar a lugar nenhum. Beleza, queridos? É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Quem foi que disse que é fácil? Nem Jesus disse que é fácil. Pelo contrário, o que ele disse? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições. O evangelho também pode nos levar à prisão. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser expostos à prova. Por causa do evangelho, nós podemos ser presos. Esse irmão foi preso. A Nádina, né, que não é da nossa igreja, ela foi presa em um desses campos missionários por causa do evangelho. Passou 3 dias presa. 3 dias presa. Por causa do evangelho. Se eu pregar o evangelho na rua, eu vou ser preso? Se eu cantar um louvor ali debaixo do sinal, eu vou ser preso? Se eu for para a Praça de Deodoro pregar o evangelho lá, eu vou ser preso? Tem um salientezinho que quer debochar, aí eu vou ser preso? Não. Claro que já estão surgindo situações aqui no Brasil de algumas perseguições em pessoas estarem pregando o evangelho e tem aqueles extremistas de querer vir bater no cara. Já está surgindo já. Já existe algumas situações aqui no Brasil que já aconteceram sobre isso. Mas se eu for para a Praça de Deodoro, eu vou ser preso? Não. Mas se eu for em outro país, eu vou ser preso. Então, por causa do evangelho, nós podemos ser levados à prisão, e prisão feias, né? E aqui Roma não tinha medo do prisioneiro, não. Roma fazia maltratar mesmo. Então, que a gente entenda que Jesus está conosco, que está nos direcionando. Por causa do evangelho, eu posso ser levado à morte. Lançar alguns em prisões para ser disposto à prova, e tereis tribulações, dar-te-ei a coroa da vida, ser fiel até a morte. Por causa do evangelho, eu posso ser levado, ou eu posso ser morto por causa do evangelho. Aqui é que é a história que eu estou dizendo para vocês. A questão não é quando Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Tu sabe? Não. Eu sei? Também não. Alguém sabe? Ninguém. Mas a questão é, o meu coração está disposto a continuar crendo em Cristo, se for o caso até de ir para a morte? Como muitos nossos irmãos hoje estão acontecendo, estão falando sobre isso. Estão entendendo, queridos? Gente, parece que a gente está servindo a Deus, mas às vezes a gente vai ver, a gente está servindo a Deus do nosso jeito, só faz o que quer, do jeito que a gente quer. As nossas coisas a gente faz do jeito que a gente quer. Os nossos negócios a gente faz do jeito que a gente quer. Nas mínimas coisas a gente faz isso. Agora, quanto mais se for dito assim, e aí, tu nega ou tu morre? E
as pessoas não querem ouvir isso, não. Elas querem ouvir essas palavrazinhas doces que muitos pastores, coach, estão falando aí na internet, que não é verdade. Estão falando deles. Isso não é verdade. Não é verdade. Eles estão inventando história para enganar o povo. Jesus nunca falou o que eles estão falando. Pelo contrário. Jesus disse, gente vai passar por problema sério, de inclusive ser preso e morto. Esse docinho que estão oferecendo aí não é o Evangelho de Cristo. Pode ser qualquer outra coisa, mas o Evangelho de Cristo não. Jesus não nos engana, ele é real com a gente. Inclusive ele mostrou o que ele sofreu. O mundo da época contemplou isso. Nós não contemplamos. A gente conhece pela palavra de Deus e pela revelação do Espírito. Mas nós não contemplamos. Mas o mundo da época contemplou o sofrimento de Cristo. Foi um episódio que o mundo inteiro viu. E até hoje as pessoas falam. O Evangelho pode nos levar para a morte. Mas a nossa esperança é que Deus está no controle de todas as coisas. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Deus está no controle de todas as coisas. A partir de uma visão política do mundo, na Bíblia, de uma visão política de acordo com o que Deus vê, mostrando na sua palavra, a gente fala muito hoje de direita e de esquerda, né? Mas Israel tiveram 3 reis. 3 reis. Israel tiveram 3 reis. Saul, Davi e Salomão. Politicamente falando, até esses 3 reis, Israel era um só. Não existia divisão política. Não existia. Mas por causa do pecado, Deus, em sua soberania, ele disse, eu vou separar Israel. Eu vou dividir Israel. Não no teu tempo, Salomão. Não no teu tempo. Não no teu tempo. Quando Salomão morre, que veio o filho de Salomão, Deus separou reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá, Samaria e Jerusalém. Quem separou? Vamos dizer assim, era um de direita e um de esquerda. Quem fez isso? Deus. O próprio Deus. Ele fez a separação. Ele, vamos dizer assim, botou um de direita e outro de esquerda. Ele, politicamente falando. 2 reinos, do norte e do sul. Então, tudo está no controle de Deus. Nada foge ao seu controle. Ah, o homem é mau. O reino do norte, que são as 10 tribos, foram aproximadamente 205 anos. Foram aproximadamente 18 reis. Uma dinastia de 18 reis. Nenhum serviu a Deus. Eram reis maus. Maus. Politicamente falando, eles estavam governando. Politicamente falando, eles estavam direcionando. Mas não queriam nada com Deus. Não, Deus perdeu. Deus perdeu. Não, Deus, esse homem é mau demais, então Deus perdeu para ele. Não existe isso. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não quer dizer que Deus está aprovando o mal. Quer dizer que Deus não vai deixar afrouxar. Ainda que o homem venha governar de forma mal. Mas agora imagine, se Deus não fosse soberano, não tivesse domínio sobre essas coisas, se estava ruim, multiplica aí milhões de vezes pior. O homem já tinha sido exterminado da face da terra. E é isso que a gente tem que ter um entendimento. A política do mundo não está fora do controle de Deus. A economia do mundo não está fora do controle de Deus. O mundo não está fora do controle de Deus. Pelo contrário, Deus
inclusive Ele nos dá a vida. É necessário ser fiel até a morte. E nós iremos, inclusive, receber a coroa da vida. Na época aqui, ó, a cidade que era o centro dos esportes aqui, né? Esmirna. Aí recebi uma coroa lá de uma planta lá, né? De uma florzinha lá. Por isso que ele está dizendo, vou te dar a coroa da vida. Porque ele está falando uma linguagem que os nossos irmãos de Esmirna estavam entendendo. Então, queridos, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo. E tudo isso baseado em quem? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala à igreja, o Espírito Santo dá revelação à igreja, o Espírito Santo recompensa. O vencedor não passará pela segunda morte. Nós podemos enfrentar até a morte física de um martírio. Mas a segunda morte nós não vamos passar. Nós iremos estar vivos eternamente em Cristo Jesus. Nós iremos ser livres do inferno. Nós iremos ser livres de passar a eternidade distante de Deus. Pelo contrário, nós estaremos no céu, louvando a Deus, glorificando a Deus, recebendo a coroa da vida. Que coisa linda, né? Por isso nós precisamos ser fiel até a morte. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, em nome de Jesus, quero engrandecer, louvar, exaltar o teu nome, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu ânimo, teu encorajamento de continuarmos vivendo a fé em Cristo Jesus. Sabemos que muitas coisas podem acontecer na nossa vida. Podemos ficar pobres, podemos passar por tribulação, podemos ser presos. E a gente vê que isso já acontece, Pai, em muitos lugares. Nós ainda aqui não vivemos isso, né? Temos essa oportunidade, esse privilégio, vamos dizer assim, de não ter isso. E os nossos irmãos estão tendo a oportunidade e o privilégio de serem presos. Eles mesmos dizem sobre isso, que é uma oportunidade, é um privilégio ser preso por causa do teu nome. Enfim, o Senhor conhece os 4 cantos da terra. O Senhor conhece como o evangelho é vivido nos 4 cantos da terra, com perseguição ou sem ser perseguição. Todos nós passamos por problema e por dificuldade. Todos nós reclamamos e às vezes murmuramos de muitas coisas. Isso é nos 4 cantos da terra, porque somos seres humanos. Mas nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a murmurar menos, reclamar menos. E nos ajude a realmente contemplar a eternidade, viver um coração alegre, feliz, de não negar a fé, de permanecer, de não negociar os nossos princípios que vêm de acordo com a tua palavra. Não os nossos princípios que nós criamos, mas os nossos princípios que vêm de acordo com a tua palavra. Nós não negociarmos, apesar de sermos fracos, falhos, apesar que nós vamos errar, mas que venhamos lutar cada dia contra essa nossa natureza caída, que quer nos levar para o caminho longe do Senhor. A igreja em Esmirna nos ensina o quão foi difícil para eles testemunhar do Senhor, mas o Senhor animou cada irmão ali, dizendo que estava com eles, mesmo que eles fossem para a morte, mesmo que eles fossem para a prisão, mesmo que eles ficassem pobres, mesmo que eles ficassem sem propriedade nenhuma, mesmo se eles passassem por tribulação, o Senhor animou cada um, dizendo que morreu e ressuscitou. Que a gente venha estar testemunhando com o nosso coração, com a nossa vida, nesse mundo de trevas, nesse mundo moralmente perdido, nesse mundo de escuridão, nesse mundo distante do Senhor, Pai. É o que eu quero pedir ao Senhor esta noite, em nome de Jesus, amém.